Então, após o ritual de cura e abertura da loja, iremos hoje para a leitura do livro, né, irmã Samira? Irmão Heitor, você tem aí o livro? Bem, eu vou compartilhar aqui na tela. Obrigada. É o capítulo Quem 4. está hoje pela primeira vez frequentando a loja Raja Yoga, nós temos a leitura desse livro, que é da Clara Coach, e estamos já no capítulo 4. Esse ano não vamos terminar. Terminaremos o ano que vem. Esse livro, irmão Heitor, você tem aí o livro? Vou mostrar. É Escola de Mistérios da Clara Coach. Esse livro aqui ele é maravilhoso, né? Porque a autora ela faz uma síntese com muitas informações, principalmente das cartas dos Mahatmas, né? Então tem muitas citações importantes nesse livro, nos diversos temas que são constituídos esse livro. Irmão Henrique, você pode ler? Vou ler inicialmente. A fraternidade dos homens perfeitos, a natureza do adepto. Helena Blavatsky prestou ao mundo um serviço incalculável. Ela restituiu ao mundo ocidental o conhecimento da existência dos homens perfeitos. O Oriente não tinha esquecido completamente disso, graças à sua tradição antiga de grandes rishis e gurus. O que este conhecimento significa para o homem que aspira à verdade, embora ainda confuso, nunca poderá ser expresso adequadamente em palavras. Somente posso descrever o que ele significa para mim. Há muitos anos ouvi falar sobre isso pela primeira vez em minha mocidade, logo depois da morte de meu pai. Tínhamos então ido viver na Suíça, na histórica cidade de Genebra. Um amigo levou-me à casa do cônsul da Rússia, Conde Prozor, para ouvir uma conferência de um dos fundadores da Sociedade Teosófica, Coronel Henry Steele Olcott. Nunca esquecerei aquela tarde pela alteração que ocasionou posteriormente em minha vida. Eu nada sabia sobre os ensinamentos e a filosofia da teosofia. De longa data, eu deixara a igreja cristã e me considerava agnóstica. Entretanto, ao ouvir o coronel descrever 5 dos adeptos que ele tinha encontrado pessoalmente em corpo físico, eu soube, sem nenhuma dúvida, que ele falava a verdade. Toda minha alma respondeu, certamente. Disse a mim mesmo, deve haver sábios capazes de dizer em que consiste a vida e para onde ela está nos levando. E decidi que não descansaria até encontrar os sábios, ainda que nisso tivesse de empregar toda a minha vida. Havia um, em especial, a quem meu coração respondeu imediatamente, e essa devoção nunca vacilou desde então. O coronel e 3 outros visitaram o Templo Dourado dos Belicosos Sikhs, em Caxemira. Ele contou esta história em seu livro Old Diary Lives. Num altar onde estavam expostas espadas, discos afiados, vestes de malha e outros apetrechos bélicos dos sacerdotes guerreiros sikhs, fui recebido, para minha surpresa e alegria, com um amável sorriso por um dos mestres, que na ocasião figurava entre os guardiões e que deu a cada um de nós uma rosa, com uma bênção em seus olhos.
O toque de seus dedos, quando me passou a flor, fez com que uma vibração percorresse todo o meu corpo. Aquele foi o começo de uma vida inteiramente nova para mim e que determinou o curso do meu futuro. Logo em seguida, eu entrei para a loja Dharma, da Sociedade Teosófica em Genebra, e pedi ao jovem presidente da loja que me falasse mais sobre os mestres de sabedoria, como eu começara a chamá-los. Nos primeiros tempos das sociedades, eles eram chamados Mahatmas, uma palavra sânscrita que significa grande alma. O presidente meneou a cabeça. Nunca falamos neles, disse ele. Isto mostra uma grande diferença entre a atitude dos membros agora e na época. O adepto é um ser perfeito do ponto de vista da nossa humanidade atual. O mestre é um adepto que aceita discípulos. Somente quando voltamos à Inglaterra e conheci Marie Russack e James Wedgwood, é que finalmente o meu ardente desejo foi satisfeito. Um pouco mais tarde, fui enviada a adiar por um dos maiores amigos que tive, Joseph Bibb, e então comecei a ter completo conhecimento deles. Todas as tardes, após o dia de trabalho, nos reuníamos todos no terraço, espaço entre os dois principais edifícios do escritório principal. E Annie Besant e Charles Leadbeater respondiam às nossas perguntas escritas. Como já disse, Leadbeater podia provocar grande hilaridade, mas, por outro lado, ele era uma pessoa admirável e profunda. Em toda a minha vida, nunca ouvi ninguém descrever os mestres de sabedoria com tamanha beleza, reverência e convicção como ele fazia. Algumas vezes, após essas reuniões, ficávamos todos em outro mundo, tão acima da terra que não podíamos falar. Lembro-me de mais de uma vez quando, silenciosamente, descíamos à praia e, por uma hora, nos sentávamos ali em silêncio ante o maravilhoso de tudo aquilo. Entretanto, há dois erros que nossos membros às vezes cometem, um mais frequente no Oriente e o outro no Ocidente. No Oriente, perguntam-me se nossos mestres são deuses tão grandes quanto Vishnu ou Shiva. No Ocidente, algumas vezes, chegam à conclusão de que eles são espíritos guias. Mesmo o coronel Oakte tinha, no começo, esta impressão sobre eles, talvez pelo fato de ter se encontrado com Blavatsky pela primeira vez em uma sessão espírita, onde ele fora para fazer uma reportagem. Um grande adepto escreveu-lhe estas palavras: "Não sou um espírito desencarnado, irmão. Sou um homem vivo, dotado de tais poderes por nossa loja, como os que estão reservados para você algum dia." O mestre não é nem um Deus, nem um espírito guia. Certamente, como mostrarei mais tarde, ele nada tem a ver com qualquer forma de comunicação espírita. Ele é um homem, embora um homem plenamente desenvolvido, muito avançado no estágio de evolução em relação à maioria de nós. Em nossa longa jornada evolutiva, o primeiro veículo da consciência a ser desenvolvido é o corpo físico. Raças muito primitivas estão bastante empenhadas nisso. Os antigos Atlantes desenvolveram as sensações e as emoções, cujo veículo é o corpo astral. Atualmente, a raça predominante, a ariana, está empenhada no desenvolvimento do veículo mental. Isto é, até um certo ponto perigoso, pois, em muitos casos, o desenvolvimento da mente ultrapassou os limites e, em alguns casos, bloqueou a natureza espiritual nascente. Um mestre fala de nossa civilização como repousando exclusivamente no intelecto. Em outra carta, ele escreve: Neste ponto, então, o mundo está marcado pelos numerosos resultados da atividade intelectual e inatividade espiritual. Este é o ponto que atingimos em nosso progresso evolutivo, e é muito fácil ver, hoje em dia, a verdade da afirmativa de Helena Blavatsky de que a mente não iluminada pelo espírito é o verdadeiro demônio no homem. Se passarmos este ponto perigoso, sem uma catástrofe arrasadora, teremos pavimentado o caminho para a vindoura sexta raça raiz, a primeira raça verdadeiramente espiritual e iluminada a nascer neste planeta. Pode subir um pouco.
A mesma sequência pode ser observada na vida de uma criança, cuja vida pré-natal passa pelos tipos pré-humanos. A natureza segue a mesma trilha desde a criação de um universo até a de um mosquito. Todo homem pensa, sente e age. Os polos humanos da sabedoria divina, amor e poder originalmente puros no universo. Na criança, como no homem primitivo, a ação vem primeiro. A atividade incessante de uma criança é por todos conhecida. Assim, a criança vai entrando em contato progressivo com o mundo físico ao seu redor. Mais tarde, sua natureza emocional se abre e, a seguir, alcança a plenitude de sua força mental. Continuando a analogia, poderíamos comparar o despertar do reino do espírito com a qualidade sintética conhecida como a sabedoria da velhice. Na grande família da humanidade, como em toda pequena unidade de uma família pessoal, ninguém é da mesma idade. Na família humana, ninguém tem a mesma idade da alma. Alguns estão emergindo do primeiro estágio, modelo da terceira raça raiz, outros do segundo, simbolizado pela quarta, e muitos do terceiro, tarefa especial da quinta raça raiz. Isso quer dizer que, conquanto tenhamos desenvolvido o corpo físico quase até o limite de sua capacidade e tenhamos também, a maior parte de nós, desenvolvido bem nosso corpo astral, capaz, em muitos casos, de funcionar independente de sua contraparte física, não temos ainda ligadas as duas consciências, de modo que, voltando ao cérebro físico, sejamos capazes de gravar nele memórias vagas e símbolos não interpretados de um mundo mais sutil, quase indescritível. O conceito teosófico de raça ou raça raiz corresponde a um conjunto de civilizações que se sucedem e que têm certas características em comum. O conceito independe das características físicas do ser humano e é fundamentalmente psicossociológico. A terceira raça raiz foi a primeira raça em que as almas humanas ocuparam o plano físico como seres completos, do nosso ponto de vista atual. Por isso, Clara Cody escreve que o primeiro estágio da família humana corresponde à terceira raça raiz. Nota da edição brasileira. Alguns de nós desenvolveram também corpos de consciência mental e estamos mesmo aptos a funcionar neles independentemente dos outros dois, ainda que não possamos frequentemente lembrar quando da nossa volta ao corpo físico. Mas nossos eus divinos, nossos eus espirituais, permanecem, como até então, em sua maior parte, adormecidos, embora quase todos venham como percepções de imortalidade, provenientes daquele ponto central do nosso ser. O mestre, o adepto, desenvolveu todos os seus veículos de consciência e é capaz de funcionar por completo em todos eles e, o que é melhor, ele ligou todas essas consciências, podendo assim operar em todas elas simultaneamente como quiser. Ele não precisa reter um corpo físico, mas alguns membros da fraternidade assim o fazem, a fim de manter contato conosco neste plano inferior, bem como no interior e nos ajudar aqui também, tanto quanto permitam as leis do seu mundo. Contudo, ele é ainda um homem sábio, cheio de compaixão e compreensão, mas, na aparência, um homem como nós. Mais de uma vez, ouvi Charles Leadbeater descrever suas características gerais. Suponham, disse-nos ele, em certa ocasião, que um mestre entre nesta sala, o que é perfeitamente possível, embora não provável. O que vocês veriam? Nada externamente diferente de nós, pois o mestre é ainda um homem. Mas vocês veriam um personagem de uma aparência nobre e esplêndida e que não seria de muito falar. Pode subir mais um pouco. Ele não teria qualquer doença ou deformação, pois já muito ultrapassou tais reações kármicas por ter maior compreensão que nós das leis que regem a saúde. Penso, continuou Leadbeater, que a maior diferença seria na expressão dos seus olhos. Alguém certa vez disse que os olhos são as janelas da alma. O desenvolvimento oculto mostra-se nos olhos, bem como no timbre da voz. Annie Besant, em certa ocasião, nos disse que o passado mostra-se em nossa boca e nosso futuro nos olhos. Há 3 coisas que vocês veriam nos olhos do mestre, continuou Leadbeater.
Primeiro, vocês veriam um olhar de um desígnio muito elevado, pois o pensamento do mestre está sempre ocupado com o vasto mundo dos acontecimentos e nunca pensa em si mesmo. Isso dá aos seus olhos uma expressão distante, luminosa. Vocês veriam também um olhar de grande benevolência, pois o mestre é essencialmente uma pessoa muito amável. Mas não pensem que ele seja muito solene e não tenha senso de humor. Ele nunca faria uma brincadeira pouco delicada ou desagradável, embora possa, por vezes, caçoar gentilmente de um discípulo que se esteja tomando exageradamente a sério. Lembro-me do que disse uma vez George Arundel. Poderíamos não tomar a vida exageradamente a sério, mas poderíamos nos tornar exageradamente a sério. Nos tomar exageradamente a sério. Além disso, continuou ele, vocês veriam um olhar de profunda e imperturbável paz, pois o mestre sabe muito bem que acabaremos por chegar em casa. De algum modo, até o mais cansado dos rios se dirige com toda segurança para o mar. Ele não duvida em hipótese alguma desse resultado, mas em seu coração compassivo desejaria que chegássemos um pouco mais cedo e não criássemos dificuldade para nós mesmos no caminho. Há algo de maternal na atitude de um homem perfeito em relação ao mundo. Buda e Cristo usaram o símile de uma galinha com seus pintos para descrevê-lo. O bem-aventurado disse aos seus discípulos, o Tathagata ansiosamente vigia seus filhos e, com amor, ajuda-os a ver a luz. Quando uma galinha tem 8, 10 ou 12 ovos chocados por ela, surge em seu coração o desejo. Oh, que os meus pintinhos rompam a casca do ovo com suas unhas afiadas ou com seus bicos e venham para a luz em segurança. No entanto, os pintos certamente quebrarão a casca e virão para a luz em segurança. The Gospel of Buddha. Cristo usou a mesma imagem quando lamentou que adviria em breve a Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha adjunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. O adepto é infinitamente sábio, humano, compassivo, completamente sincero e honesto, obediente à grande lei do universo, a lei do karma, que é a vontade divina em ação e da qual ele é o agente fiel. Ele é um homem como nós, usando um corpo físico e vivendo uma vida física. Entretanto, nos planos interiores, ele está muito além de nós em desenvolvimento e poder. No corpo físico é onde esse desenvolvimento menos se evidencia. Em vários aspectos, o corpo é para ele um estorvo e uma limitação. Entretanto, ele o usa em nosso benefício. De outra maneira, ele seria livre. No corpo físico, não está isento de, ocasionalmente, cometer um engano, como ele próprio declarou. Para ser mais ou menos infalível, ele exerce seus poderes interiores. Não somos Mahatmas infalíveis, que tudo prevêem em todas as horas do dia, meu amigo. Nenhum de vocês aprendeu sequer a lembrar disto. E, diz ele, a fim de exercer plenamente seus poderes de adepto, deve deixar ou parar, isto é, colocar em transe profundo seu corpo físico. Ser um homem não prejudica a alta posição do mestre, como o mestre Kuthumi declara. Não se deixa, meu caro amigo, de ser humano, nem se perde a dignidade por ser um adepto. O mestre tem, como um homem, predileções e afeições humanas, embora, à medida que ele progride no caminho oculto, esse tenha a deixar de ser o caso. Cumpre lembrar que os mestres estão ainda evoluindo e, de modo algum, atingiram o limite de desenvolvimento possível neste Manvantara. O nível Aseka, ou grau de adepto, é seguido por outros estágios mais elevados. O estágio seguinte ao do adeptado é a iniciação de Shohan, ou senhor. Em alguns casos, senhor ou dirigente de um dos raios, ou linhas de evolução na natureza. Há uma admirável carta do mestre Mori escrita a Alfred Sinnett, no lugar de seu irmão Kuthumi, enquanto este estava afastado recebendo a iniciação de Shohan. Esta carta, da qual extraí várias citações, é muito bela e mostra claramente os profundos e ternos laços de afeição que ligam as almas dos dois adeptos, principais responsáveis pela inspiração da formação da Sociedade Teosófica.
O mestre Moria não gosta de escrever cartas, nem o seu inglês é muito bom, mas quando seu amado irmão, meu abençoado irmão, como ele frequentemente o chama, estava para fazer um retiro de 3 meses, durante o qual atingiria o grau de Chuan, pediu a seu irmão Moria que cuidasse de sua correspondência enquanto estivesse afastado. Mestre Moria escreveu: quando seu retiro estava decidido, ao partir pediu-me: pode tomar conta de meu trabalho, cuidando para que não caia em ruínas. Em ruínas, eu prometi. Pode subir um pouco. O que eu não lhe prometeria naquela hora, em certo ponto, que não deve ser mencionado a estranhos, há um abismo transponível por uma ponte frágil de gramíneas entrelaçadas e com uma torrente violenta embaixo. O mais valente dos membros de seu clube alpino dificilmente se atreveria a transpor a passagem, pois a ponte oscila como uma teia de aranha, parecendo que irá romper-se e que é intransponível, porém não é. E aquele que se aventura e consegue atravessá-la, o que fará se tiver direito e se lhe for permitido, chega a um desfiladeiro de insuperável beleza de paisagem, para alguém de nossos lugares e de nosso povo, do qual não há, acho que é para além de nossos lugares e de nosso povo, do qual não há registro ou pesquisa entre os geógrafos europeus. Ao alcance do arremesso de uma pedra do velho monastério, fica a velha torre, de cujo seio nasceram gerações de bodhisattvas. É aí que agora descansa sem vida seu amigo, meu irmão, a luz de minha alma. A profundidade desse amor sagrado do mestre Moria por seu irmão Kuthumi é evidente em outras palavras que escreveu Alfred Sint. Eu não permitiria que nem o vento do deserto ouvisse uma palavra murmurada em voz baixa contra aquele que agora dorme. O poder do amor de um mestre é infinitamente mais puro, mais generoso e menos possessivo que o nosso. O mestre Kuthumi escreveu: enquanto as facilidades de observação asseguradas a alguns de nós por nossa condição certamente nos dão maior amplitude de visão, fazendo com que espelhemos humanidade mais nítida e imparcialmente, para todos os seres humanos como para todos os seres vivos, em vez de concentrarmos e limitarmos nosso afeto a uma raça predileta, entretanto, uns poucos de nós conseguiram até agora se livrar da influência de nossas conexões terrenas, a ponto de não serem suscetíveis, em vários graus, aos prazeres, às emoções e aos interesses mais elevados do comum da humanidade. Até que a emancipação final reabsorva o ego, ele deve estar consciente das mais puras simpatias despertadas pelos efeitos estéticos da arte elevada, e suas cordas mais suaves respondem ao chamado das ligações humanas mais santas e nobres. É claro que, quanto maior for o progresso para a libertação, menor será esse o caso, até que, como coroação final, os sentimentos humanos e puramente individuais, laços de sangue, amizade, patriotismo e predileções raciais, todos serão abandonados, tornando-se fundidos em um sentimento universal, único, verdadeiro e santo, único sem egoísmo e eterno amor, um imenso amor pela humanidade como um todo. Alguém quer continuar? Ou comentar? Não, pode continuar. Está lendo tão bem. Heitor, Heitor. Aqui, para não ficar apenas uma leitura, né, era interessante um destaque que foi lido no livro, dessa diferenciação entre Oriente e Ocidente, em que o Oriente vê os Mahatmas como se fossem verdadeiros deuses, né, avatares, né, como são descritos nos livros sagrados, e no Ocidente como espíritos guias, né, como foi muito fortemente popularizado no Ocidente a questão do espiritismo, e no início, em que tanto o coronel Olcott, né, e a Blavatsky também investigavam ali as manifestações espíritas, né, mas que na verdade os mestres de sabedoria
eles são como nós, né? Tendo ali um corpo físico, a sua vida ali no cotidiano, seus afazeres, é como um ser humano como nós, só que quando ele entra nos mundos interiores, entra num estado alterado ali de consciência, ele tem acesso a regiões que nós ainda estamos muito longe de alcançar, né? Porque esses mestres de sabedoria, eles já têm uma longa caminhada no seu processo de evolução, né? Então a gente ainda estamos engatinhando aí essa quinta civilização, né, que é chamada até de raça ariana, onde você tem aí o desenvolvimento do aspecto mental, do intelecto, né, sob o risco também, como disse os mestres aí, de entrarmos no verdadeiro apocalipse, né, como foi aí com a Atlântida, com a fundação daquele grande continente, né, se nós realmente não nos voltarmos a trazer essa fusão, né, esse aspecto mais elevado no ser humano, essa espiritualidade sobre humanas, né, principalmente aí humanas rupa, né, que é a nosso intelecto, nossa mente concreta, esses aspectos dentro da própria personalidade, né? Então, o perigo se dá nessa separatividade entre os aspectos intelectuais e espirituais. E é interessante essa colocação que ela faz, né, que os mestres estão bem presentes mesmo, eles não estão lá num plano acima de nós, né? Eles fazem questão de manter a presença física, de estar bem próximos, né, dos adeptos, dos chelas, e transmitindo, sempre conferindo como que está o nosso desenvolvimento. Interessante. Estão sabendo, estão próximos. E quando meditamos, a gente recebe esses insights. E essa presença é muito marcante, principalmente quando a gente faz a meditação. Então, a presença do Mestre entre nós é constante. Quem vai ler? Cidinha. E o meu, Tom. com essa altura Ah, aqui, teu ninguém som, vai né? Teu ouvir. som está um pouquinho. Antônio. Estamos em 8. Ninguém sabe. Bom, então eu Você continuo. continua lendo. Eu Ele está continuo aqui. lendo tão bem. Hum, Continua. não, mas já tá. Nessa mesma carta, o mestre continua: Sinto-me atraído por algumas pessoas mais do que por outras, e a filantropia nunca matou em mim quer preferências individuais de amizade, afeto por meu parente próximo, quer o sentimento de patriotismo pelo país em que fui por último materialmente individualizado, a Índia. O mestre é, assim, um esplêndido ser humano, com delicadas reações a todo encanto interno e externo. Como em certa ocasião ouvi Leadbeater dizer, eles são, no verdadeiro sentido da palavra, os maiores cavalheiros que existem. Podemos tê-los como irmãos mais velhos, queridos e admiráveis. Como frequentemente acontece que irmãos mais moços venerem como heróis um mais velho, podemos assim confiar inteiramente em nossos irmãos mais velhos. Eles são absolutamente confiáveis por sua impessoalidade, a qual o mestre Descartes disse ser perfeito amor, sua compreensão, sua compaixão e paciência, sua fidelidade às leis de seu mundo. Suas leis são imutáveis e ninguém pode contrariar uma ordem uma vez emitida. E agora não estou sabendo. E a sua. Ah, está ali, imutáveis.
uma vez emitida e a sua palavra dada. Não me atrevo a prometer, pois nunca falto com a minha palavra. E o seu senso de gratidão. A ingratidão não está entre nossos vícios, e sua honestidade e sinceridade. São, assim, tão verdadeiros e reais que apreciam a mesma qualidade nos homens quando a encontram, quando há honestidade sincera e bondosa e não uma máscara de amargura pessoal. O mestre diz a Sineti que aquilo que ele, Sineti, escreve é o som da franqueza honesta. Na famosa carta a Leadbeater, recomenda-lhe o mestre que seja honesto e generoso. Eu não penso que o mestre se importa nem mesmo com uma falta de reverência, se a reverência não for natural. O mestre Mori escreve: a reverência pode não ser natural nele, e de qualquer maneira ninguém espera ou dá importância a isso. E, mais uma vez, o mestre Moria, falando de um trabalhador destacado dos primeiros dias, diz que seu superior gosta menos do que nós de qualquer expressão externa, ou mesmo interna, de desrespeito aos Mahatmas. Que ela cumpra seu dever com a sociedade, seja sincera com seus princípios, e todo o resto virá no devido tempo. O mestre Kuthumi, embora profundamente tocado pelo que ele chama de tendência à veneração a heróis, que se mostrava em Sineti, escreve: se você continuar seus estudos ocultos, aprenda a ser leal à ideia, em vez de ao meu pobre eu. A lealdade do mestre é invencível. Uma vez que um discípulo é aceito, o mestre nunca o esquecerá ou o perderá de vista, mesmo que ele possa vagar por muitas vidas. Permanecerei sempre seu verdadeiro amigo, ainda que você venha a se virar contra mim um dia desses, escreve o mestre Moria a Sineti. Junto com essas brilhantes características, encontra-se também uma bela humildade. Meu pobre eu, escreve Mestre Kuthumi, e ele frequentemente encerra uma carta com alguma coisa assim: aceite minhas pobres bênçãos. Que nobreza e que correção nesses homens. Quem quer que possa figurar um pouco daquilo que eles são, não pode deixar de sentir alegria, reverência e confiança. Neles vemos o futuro prometido da raça. Todos devem finalmente se sentir felizes, visto que são esses os guias. Annie Besant escreveu um curto e expressivo parágrafo sobre o que quer dizer amar um mestre. Podemos todos amá-lo, desde que seja o amor que nada pede em troca. Ele ama cada um de nós muito melhor do que podemos amá-lo. Uma velha escritura hindu diz-nos que o mestre ama todos os filhos do homem mais do que as mães amam seus primogênitos, um símile admirável, originário de uma terra em que se exalta a maternidade. Nas palavras das escrituras cristãs, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João 1:4-19. Aqui estão as palavras de Annie Besant. Nesse relacionamento mais familiar para alguns de nós, como o relacionamento entre o discípulo e o mestre, há algo que parece ligar em uma cadeia de ouro ou num cordão de amor todos os diversos afetos que, por muitas e muitas vidas, se agruparam em nossos corações em relação àqueles com quem estivemos intimamente ligados, como pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, amigo. Se você pudesse fundir todo esse conjunto em um amor que venera o pai, que vibra e sente a doce ternura da mãe, que tem o companheirismo do irmão e da irmã, o laço profundo do amigo, se você pudesse fundir todos esses num grande cordão de amor e multiplicá-lo 1000 vezes, então você saberia algo do amor que liga o mestre a seu discípulo. Todo o amor da terra, tornado perfeito, puro, forte e belo, nada faltando, nunca faltando fé, força, ternura, ajuda, compaixão, energia, que enleva o único laço perfeito do qual todos os laços da terra não passam de reflexos. Esta é a única luz perfeita de amor que o mestre tem para com seu discípulo quando o contempla. E se você pode fundir todos esses amores separados olhando para cima, poderá ter uma ideia do que significa o amor que se tem por um mestre.
Robert Browning diz em um dos seus textos que em todos os amores da terra, tu estavas lá. Tu com maiúsculo. Isso é ruim. Heitor, Aqui a gente termina este capítulo 4, né? E o muito interessante aqui é toda essa relação íntima e profunda dos Mahatmas, né? Para com a própria sociedade teosófica, os membros da sociedade teosófica e os mais próximos, que são os Mahatmas, né? Os próprios discípulos desses Mahatmas, melhor dizendo. Né? E tem umas passagens bem interessantes que dizem que todo aquele que está presente ou é convidado a conhecer a sociedade teosófica, na verdade, eram irmãos ali que já estavam, de fato, caminhando nessas antigas escolas de mistérios e que cada um de nós estamos rememorando novamente essa aproximação com os mestres de sabedoria, né? E sei que cada um de nós tem uma experiência, uma vivência a contar no âmbito místico, né? E esse contato de aproximação com os grandes Mahatmas, né? De todos esses fios que nos conectam com esses mestres, com a própria sociedade teosófica também, né? Então é algo de muito importante, né? Mas o que está acima disso ainda é essa conexão de amor, essa conexão de união, né? Que nos une bem e nos toca muito profundamente os nossos corações. É algo que transcende muito mais que no âmbito intelectual, né? Apesar de serem mestres de sabedoria e de compaixão, né, eles transcendem todo tipo de intelectualismo, né, porque usam essa inteligência mesclado com esse amor e transmitido em sabedoria, né? E por isso que são os verdadeiros homens perfeitos, né, de que nós temos notícia, e que desde as antigas escolas de mistérios também se dizia desses grandes hierofantes, essas grandes almas ali presentes e que se perpetuam ao longo das idades da humanidade, mas eles estão sempre lá presentes. É algo muito interessante porque uma vez até foi questionada a questão se por que os Mahatmas não se apresentam ao mundo, né? Porque devido a toda essa violência, essas guerras, nessa luta política que é muito presente nos dias de hoje, nessas guerras culturais e tudo mais, se o mestre realmente se apresentasse à humanidade, ele seria mais um crucificado como foi Cristo, né? Então, não tem condições ainda de um mestre como ele se manifestava na era de ouro dos grandes faraós, né? Não dá para ser feito nos dias de hoje, infelizmente. Enquanto a humanidade realmente ela não abominar de uma vez por todas as guerras, não abominar a fome, né, em todo o planeta, enquanto isso nós ainda estaremos, os Mahatmas ainda estarão muito longe da humanidade, nesse sentido, vão trabalhar no aspecto oculto. Mas quando realmente, quando mudar essa questão do carro-chefe, que nos dias de hoje é a economia, é o dinheiro, mudar para a fraternidade, né, o trabalho filantrópico, eu acho que quando esse carro-chefe mudar, aí sim nós teremos essa presença desses mestres de sabedoria nos governos, na arte, em todos os campos, auxiliando, né, trazendo aí a oportunidade de mais discípulos por eles serem guiados e um alavancar na evolução da humanidade.
obrigado. Parece que isso vai ser possível na próxima civilização, né? Na sexta. Parece que Isso, está previsto que com certeza. é, Só muito complementando o interessante. que você falou, Heitor, e esses grandes mestres não podem interferir no karma da humanidade. É exatamente, Então, irmã Sara. estamos gatinhando, vamos aprender a andar e levaremos ainda muito tombos, né? Então a humanidade vai gatinhando, vai aprendendo a andar, né? E a desenvolver além do corpo físico, né? O seu mental, espiritual. Isso leva tempo, né? E como diz em passos de formiga e sem vontade, né? Com pouca vontade, mas a gente vai caminhando, né? Né? Por enquanto, Eu acho que, na minha opinião, vou dar uma palavrinha aí, para passar em branco, porque eu não falei nada aí. fala mestre Antônio. Sou meio falão. O, sabe o que acontece? No meu entender, que a gente não pode fazer, nem sei se existe esse termo, mestre idolatria, né? Ah, Que a gente não pode adorar eles como, cultuar como fosse uma. Eles têm o divino neles, lógico, né? Não, mas não o divino supremo, né? Então, quando a gente começa a ver os mestres, observar a vida deles, a gente encontra o mestre em nós mesmos, né? Quando você fala sobre a dignidade, o amor, tudo que existe neles, fica emanando em nós mesmos e nós encontramos os principais mestres da gente que somos nós mesmos, né? Então, quando você vê, eu não tenho aqui em casa, né? Mas quando eu vejo algum livro, você olha ali, você vê a foto do mestre Tume, todos eles, você vê ali, é que nem o meu irmão Heitor falou, vai além do material, né? Vai assim, uma coisa sutil, uma coisa desconhecida, uma coisa que nos eleva, né? E que nos faz persistir em ser melhor, não para os outros, mas ser melhores para nós mesmos. A cada dia, falando, hoje eu fui melhor do que ontem, amanhã. Não melhor do que as coisas, as circunstâncias, melhor para nós mesmos. E automaticamente a gente fica melhor para os outros, sem essa pretensão, né? Não, ser melhor para os outros é pretendido, né? Mas ser melhor do que os outros, né? Então, o mestre, cada vez que a gente estuda mais isso, a gente vai tendo uma observação melhor da vida, entendendo que tudo é possível. Igual o irmão falou aí na última reunião aí que nós tivemos, quando procuramos essa senda, né, a gente pode resolver qualquer coisa, né, e principalmente as coisas que estão dentro da gente, que às vezes que são difíceis de resolver. E que às vezes a gente tenta querer resolver as coisas externas, sendo que às vezes a gente não consegue resolver em nós mesmos. E o caminho do mestre, ele é didático, ele é, que nem o irmão falou, amoroso e promissor para a humanidade. Muito obrigado. Gratidão, irmão. Cida. Irmão Henrique, gostaria de comentar alguma coisa? Irmão Henrique, gostaria de comentar alguma coisa? Irmão Salvador? Ninguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem. Não? Não, Salvador, Salvador. Salvador está aí. quer comentar, Salvador? Eu acho que ele Acho que está ele sem não áudio. está ouvindo. Eu acho que ele deve estar sem áudio e sem vídeo. Hum, É que ele já fez várias palestras sobre os mestres, é sempre interessante ouvi-lo. Eu acho que ele não está ouvindo. Deve estar sem som. Elisete, gostaria de comentar alguma coisa?
Eu estou adorando participar a primeira vez. Vou comprar o livro, né? Esse livro, particularmente, eu nunca li, mas quando falou dos mestres, toda vez que fala no nome do Memórium, de Kuthumi, sempre dá uma paz interior, né? Acho que a própria palavra dele faz rememorar várias coisas que a gente já leu. Isso traz uma paz muito grande. E eu quero só agradecer a oportunidade de estar com vocês, de tanto conhecimento e que possa passar cada vez mais para as pessoas. Muito obrigada, viu, Samira, por ter me apresentado. Gratidão, Elisete, para o seu esposo também. Obrigada. Esse livro você pode ligar na editora, depois eu te passo. Eu já vi lá, viu, Samira? Vi. Ah, tem. Isso. Olha, eu recomendo também a leitura desse livro em paralelo ao das Escolas de Mistérios de Clara Cody, que é Os Mestres e a Senda, do Charles Webster Dibit, da editora Teosófica. Esse livro aqui, ele é um livro muito completo sobre os mestres de sabedoria. Então esse livro aqui vale muito a pena ler ele, estudar ele, né? Em conjunto com o livro das escolas de mistérios, porque nós temos nas escolas de mistérios muitas citações, se vocês perceberem nos textos ali, sempre entre os colchetes, os acolchetes, os parênteses, né, o C e o M, que são as cartas dos Mahatmas. Então, tem muitas citações das cartas dos Mahatmas, então para quem está começando eu não recomendo, porque ela é altamente complexo, é um livro muito difícil, mas esse livro aqui ele é altamente recomendável. Esse Os Mestres e a Senda, ele vai dar um aprofundamento, né, de vários capítulos abordando sobre a vivência dos mestres, quem são os mestres, vai abordar também toda a questão da hierarquia, né, desses mestres, toda a linhagem do discipulado, né, todos os desafios no caminho do discipulado. Então é um livro muito bom que vale muito a pena, não ler apenas uma vez, mas várias vezes. Então é isso. Gratidão, irmão Heitor. Irmã Samira? Semana que vem, bom, nós estamos em dezembro. É um mês de alegria, um mês de louvor, um mês de festas. A semana que vem, nós teremos a palestra do nosso irmão, Arcebispo Marcelo Rezende, que vai falar sobre o tema Os Mistérios do Natal. Então, é importante que vocês assistam. Vai ser uma palestra online. Agora, dia 18, estaremos na Instituição Teosófica Pitágoras, onde teremos o ritual de satsanga. Quem não conhece vai conhecer pela primeira vez, dirigido pela irmã Maria Aparecida e a irmã Irma Ada. Teremos a nossa confraternização. Cada um poderá levar um prato de salgados, sem carne, e outro de doce e suco. Isso vai ser às 20 horas, dia 18. Então, todos estão convidados. Vai ser a reunião das 3 lojas. Raja Yoga, São Paulo e Liberdade. Muito obrigada. Nós pedimos também para o ritual de satsanga frutas e flores, para que possamos enfeitar as mesas, né? Então, é uma grande festa à moda indiana, uma confraternização à moda indiana, onde nós faremos mantras e saudações, e deixamos a mesa ali com fruta, com flores, com Ganesha, né, para essa saudação.
Então, quem puder contribuir, nós agradecemos também para a cerimônia. Então, podemos encerrar, irmã Samira? Então, vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. E todos tenham paz, e todos sejam felizes, e todos tenham paz, e que todos sejam muito, muito felizes. Gratidão, gratidão a todos. Namastê.